Olá, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, neste vídeo vou estar trazendo aqui a vocês 3 fundos imobiliários que, segundo a minha opinião, estão baratos, ou seja, com uma boa oferta aí de compra e também pagando ótimos dividendos, tá bom? Sou Renato Costa, sou o criador aqui do canal RC Futuro, né? E antes de mais nada eu gostaria de agradecer os novos inscritos, as novas pessoas que chegaram aqui no nosso canal. Então, muito obrigado pela confiança, né? E seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, tá? E falando aí em inscritos, se você curte investimento, curte finanças, você está no lugar certo. Se não é inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho de se inscrever. Então vem com a gente, vem fazer parte do nosso time, se inscreva no canal e também não se esquece de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações, porque toda semana a gente solta conteúdo novo, tanto os vídeos longos quanto vídeos curtos, tá? E também aproveitando a deixa aqui, vou deixar aqui o meu arroba, o meu Instagram. Lá no Instagram eu faço um boletim diário, tudo eu acabo postando lá. Então, se você querer nos acompanhar por lá, seja muito bem-vindo também, tá bom? Então, assim, pessoal, nós sabemos, né, que os fundos imobiliários são uma ótima opção de investimento. Por quê? Porque eles pagam dividendos todos os meses, né? Isso é muito bom, principalmente para quem quer fazer uma renda passiva aí com os dividendos, isso é perfeito. E melhor, né, esses dividendos eles são isentos de imposto de renda. Então, a gente sabe que os fundos imobiliários aí é ótimo, né, para a gente ter em carteira. E o seguinte, e nesse momento que a gente está passando aqui no nosso país, os fundos imobiliários, assim, eles deram uma estagnada e agora, de uma forma geral, eles estão começando a ficar mais caros, estão começando a elevar o seu preço. E por quê? Cara, a gente está vivendo aí uma Selic estagnada. A gente teve algumas reuniões que a taxa Selic ficou estável, né? Mas isso já deu uma movimentada nos fundos imobiliários. E segundo aí o Banco Central, as próximas reuniões, a próxima reunião que vai acontecer em agosto, já anunciaram que a Selic tem 99% de chance de cair. E com isso, o que acontece com os fundos imobiliários? Selic cai e os fundos imobiliários tende a ficar mais valorizado, tá? Então por isso que eu resolvi trazer esse vídeo e mostrar para vocês aqui 3 fundos imobiliários que eu ainda acho que eles estão baratos, que dá para a gente estudar eles aí com bastante atenção, com bastante carinho e também estão pagando bons dividendos, tá? Então vamos lá. Vamos entrar nos fundos imobiliários aqui e vamos estar falando deles. Mas assim, ó, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que tudo que eu vou estar falando não é nenhuma recomendação de compra, tá? Simplesmente é para título de conhecimento e título de informação. Perfeito? Então, vamos lá. O primeiro fundo imobiliário que eu acho aqui que tá bom é um fundo imobiliário de shopping, que é o VISC11, tá? Olha só. Nesse momento que a gente está gravando o vídeo, ele está valendo aí, né, ele está sendo negociado na Bolsa de Valores a R$ 119,70, tá? Uma valorização nos últimos, um dividendo yield nos últimos 12 meses de 7,19% e um PVP de 0,99. PVP, para quem não sabe, é o seguinte: quando a gente estuda aqui um fundo imobiliário e seu PVP está 1, significa que ele está sendo negociado com o preço justo do valor patrimonial. Quando ele está abaixo, ele está descontado, ele está barato, e quando ele está acima, ele está caro. Uma liquidez diária de 3,10 milhões de liquidez, ou seja, de negociações diárias. Então, é um fundo aí para não se preocupar. Você comprando, logo você, com essa liquidez, você vai ter facilidade de vender e vice-versa, tá? E uma valorização, olha só, de 29,39%. É um fundo imobiliário que ele já vem se valorizando bastante, né? Principalmente esse setor aqui, o setor de shopping, a gente sabe que eles ficaram muito castigados aí durante a pandemia, então agora eles estão se recuperando, tá? O VISC11, tá? Ele, como eu falei, o segmento dele é shopping, tá? E ele é um fundo assim, tipo tijolo. Isso é muito bom, tá? O número de cotista hoje, a gente tem 242.767 investidores investindo nesse fundo imobiliário, tá? Uma vacância, isso que é muito importante, de 7,40%, tá? Eles ainda estão se recuperando aí pós-pandemia, mas eu considero que é uma vacância aqui tolerável, certo?
e o seu valor patrimonial de R$ 121,28. Então ele está sendo negociado abaixo, como eu falei. E o seu último rendimento, ou seja, cada cota que você tem desse fundo imobiliário, você recebeu aí 82 centavos por cota, tá? E uma coisa bem importante que eu vou estar falando agora é sobre o seu portfólio. Ele tem shoppings, né, no Rio de Janeiro, eles têm em São Paulo, no Ceará, Santa Catarina, Rondônia, Mato Grosso, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais, Bahia e Paraná. Isso aqui, gente, que eu falei é muito importante. De nada adianta a gente comprar um ativo, comprar um fundo imobiliário e ele não ter uma boa diversificação, né? Se ele tiver qualquer problema com algum desses, aqui no caso aqui do Visconde, se ele tiver qualquer um tipo de problema com algum desses inquilinos, cara, ele está muito bem diversificado, tá bom? Assim, ó, antes da gente entrar nos dois próximos fundos imobiliários, deixa eu te pedir uma coisa. Se você está gostando aqui do nosso vídeo, está gostando aqui, deixa eu te pedir o seu like, é muito importante. O seu like é combustível para o nosso canal, então ajuda a gente aí, dá uma moral aqui para o nosso canal, mete o dedão no like aí e nos ajude a atingir mais pessoas, beleza? Isso eu peço de coração aí para você que está nos assistindo, tá? O segundo ativo que eu escolhi aqui para estar falando é o RECT 11, um fundo imobiliário de office, né, de escritório, lajes corporativas. Nesse momento, né, que a gente está gravando aqui, ele está valendo R$ 51,89. Ele gerou um dividendo yield nos últimos 12 meses de 11,70%, um PVP de 0,56%, com desconto aí de quase 50%, né? E uma liquidez diária de 439 mil de liquidez diária, tá? E uma valorização de 0,99. Esse tipo de fundo imobiliário, lajes corporativo e principalmente que o RECT 11, ele também sofreu demais aí com a pandemia. Ele ainda está se recuperando, tanto que a valorização ainda está aos poucos, né? Então é um fundo que tem todo um potencial aí de se valorizar muito aí nos próximos meses, quem sabe nos próximos anos, né? O segmento dele é híbrido, né? Ou seja, híbrido, ele é escritório, lajes corporativas, né? Então, o número de cotistas tem 76.457 investidores investindo nele, uma vacância aqui um pouquinho alta de 11,10%, mas como eu falei, foi um setor que sofreu muito aí na pandemia. E o seu valor patrimonial sendo negociado a R$ 93,21. A cota desse ativo aqui, né, quem investiu recebe 40 centavos de dividendo aí no último mês, recebeu, tá? Vamos estar olhando também o seu portfólio. Esse ativo aqui, ele é um fundo de laje e ele tem ativos em São Paulo, Paraná, Distrito Federal e também no Rio de Janeiro. Também está bem distribuído. E por último, para a gente estar encerrando aqui, o último ativo que eu escolhi é o CPTS 11. Ele é um fundo imobiliário que nesse momento está sendo negociado a R$ 85,24, gerando um dividendo yield de 11,77%, um PVP de 0,96, também negociado abaixo do seu valor patrimonial, liquidez diária de 5,77 milhões e uma valorização nos últimos 12 meses de 5,65%. Então tem todo um potencial de crescimento também, tá? Informações dele é do segmento de títulos e valores imobiliários, mas ele é um fundo imobiliário tipo de papel, tá? O número de cotistas 214.014 investidores investindo nele, tá? O seu valor patrimonial é de R$ 88,41, também abaixo aí, tá? E o seu último rendimento, ou seja, cada cota que você tem dele, você recebeu 85 centavos por cota, tá? Então assim, pessoal, esses foram os 3 ativos que eu escolhi. 3 fundos imobiliários de setores diferentes, barato, todos 3 negociados abaixo do seu valor patrimonial e entregando um bom dividendo e com todo um potencial de crescimento aí. Mas na verdade eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha? Você tem esses fundos imobiliários em carteira? Você tem esse tipo, algum desses que eu falei aqui, você concorda com isso? Que a Selic, tendência de queda, os fundos imobiliários vão se valorizar? Então deixa aqui nos comentários, quero ouvir, na verdade, a sua opinião.
tá bom? Gostou do vídeo, pessoal? Não se esquece aí do seu like é importantíssimo pra gente aqui, e também não se esquece, né, de se inscrever para receber mais conteúdos igual isso aqui, tá bom? Um abraço, fique com Deus e te aguardo, né, te espero no próximo vídeo. Até mais!